Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa 9ª aula do nosso curso de Cosmovisão. Essa também será a nossa última aula, o nosso último encontro. Nós estamos meditando durante todas essas semanas, durante todos os nossos encontros, sobre como forjar uma cosmovisão, ou quais são as bases para que eu e você possamos ter uma cosmovisão do Evangelho, ou seja, enxergar a vida a partir do Evangelho e assim as nossas práticas refletirem, obviamente, o Evangelho que alcançou o nosso coração. Hoje, então, nós vamos falar sobre as aplicações, como aplicar tudo que nós vimos até aqui. Nós vamos estabelecer alguns princípios básicos para poder fazer isso e eu quero conversar, então, com você sobre isso. A primeira coisa que nós precisamos perceber de tudo que nós vimos é que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Olha só o que Gorin diz aí. Para vivermos fielmente a narrativa bíblica, precisamos nos tornar participantes críticos da cultura que nos rodeia. Como participantes, nossa relação com a cultura é positiva. Fazemos parte dela e nos identificamos com ela, procurando, como membros, concidadãos e participantes, amar e apreciar toda a sua virtude. No entanto, como participantes críticos da cultura, estaremos com frequência nos opondo a ela, rejeitando e desafiando a idolatria que deforma e distorce o seu desenvolvimento, como vemos lá em João 17. Então a ideia é o seguinte: nós não podemos ter o pensamento de que, eu fui alcançado pelo Evangelho, o Evangelho agora é o que direciona a minha vida, mas como eu já percebi e já vi nos pressupostos lá da criação, da queda, da redenção e da consumação, nós estamos vivendo no mundo caído. Então a melhor alternativa que eu tenho é fugir do mundo, é rejeitar o mundo, é me distanciar de tudo que existe e assim eu posso viver o Evangelho. Não é verdade. Eu estou no mundo, eu sou concidadão desse mundo, eu sou participante de uma realidade comunitária e isso não tem como ser evitado. Agora, eu tenho uma visão crítica do mundo, mas a minha crítica é a partir dos pressupostos do próprio Evangelho, a partir daqueles pressupostos que nós construímos até aqui, da criação, da pressuposição criacional, ou seja, de qual é o motivo, qual é a proposição ao Deus criar cada situação que nós temos no mundo, tentar resgatar com aspecto restaurador e redentivo, a partir do Evangelho, a visão disso. Vamos tentar ver isso melhor. Olha só, quando a gente pensa no mundo, mas não no mundo, há dois lados nesse envolvimento. O primeiro deles é a afirmação. Olha só o que continua dizendo aí. Há, portanto, dois lados nesse desenvolvimento fiel: afirmação e rejeição, participação e oposição, solidariedade e separação. A afirmação, o que é essa posição? Deus criou o homem para viver em coesão cultural. Está lá em Gênesis 1, 26 a 28, nós já vimos isso naquele aspecto dos mandatos culturais. Kuyper declarou isso persuasivamente: não há 1 centímetro quadrado de toda a esfera da vida humana da qual Cristo, o soberano, não diga, isso é meu. Se Cristo é de fato Senhor de cada cultura humana, então seus seguidores não deveriam simplesmente se retirar. Em vez disso, devem defender ali as legítimas reivindicações de Cristo. Então, fugir do mundo, fugir da realidade, como aconteceu ao longo da história, meus irmãos. Algumas comunidades ditas cristãs evangélicas ou cristãs protestantes disseram que a única alternativa era sair da cidade. Nos Estados Unidos tem um grupo famoso chamado os Amishes, que eles vivem justamente em um contexto cultural de oposição completa à realidade cultural existente. Eles vivem fora da cidade, numa comunidade muito fechada, com valores muito fechados, e existe um pressuposto cristão por trás de tudo aquilo. Mas o que o Kuyper diz, o que nós vemos no mandato cultural, é que Deus criou todas as coisas, e que Ele tem propósito para tudo aquilo que Ele criou. Só que a queda distorceu tudo. Então, qual deve ser a minha postura, uma vez que eu faço parte da redenção, uma vez que eu faço parte da restauração de Deus? Resgatar o propósito criativo de tudo aquilo que Deus fez, afinal de contas, tudo é dele. Então isso significa que eu vou viver na sociedade, inserido nela, mas com base nos valores da redenção de Cristo, com base nos valores do Evangelho.
Então eu vou ser um empresário? Sim, mas o empresário afirmando os valores de Cristo. Eu vou ser um marido? Sim, um marido afirmando os valores de Cristo. Eu vou ser um professor universitário? Sim, afirmando os valores de Cristo, naquilo que eu faço, na maneira que eu me porto, na postura e por aí vai. Então, uma postura é essa de afirmação. A outra postura que todo cristão também tem frente à cultura é sim uma postura de rejeição. Olha aí comigo esse slide. Rejeição. O apóstolo Paulo nos ordena: não vos amoldeis ao esquema deste mundo, Romanos 12, 2. Para Paulo, o mundo é a cultura desfigurada pela idolatria. Assim, nossa afirmação de cultura precisa ser acompanhada de rejeição. Uai, pastor, como assim? Eu faço as duas coisas? Olha só, olha o que diz o slide. A cruz ilustra maravilhosamente os dois lados. A cruz foi a expressão máxima de Deus e de seu amor pelo mundo, um ato de solidariedade para com o mundo corrupto e sofredor que ele amava e veio salvar. Mas a cruz também foi a expressão máxima da condenação divina do pecado e da idolatria do mundo, a absoluta rejeição divina de tudo aquilo que busca destruir o shalom, a paz de sua criação. Então, nós vivemos nessa tensão, ou seja, nós afirmamos os valores de Cristo na cultura, no mundo em que nós estamos inseridos, ou seja, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. A maneira de eu viver vai fazer muitas vezes eu rejeitar algumas formas do sistema mundano de viver. É isso que Paulo alerta em Romanos 12. A nossa mente não deve ser amoldada, ou seja, ela não deve andar como os valores idólatras, distorcidos pela queda, distorcidos pelo pecado do mundo. Então, eu estou no mundo, mas eu não sou no mundo. Eu afirmo os valores de Cristo no mundo, mas eu também rejeito os valores não cristãos do mundo. E essa é a tensão. Essa tensão, ela já foi definida como uma tensão insuportável. Olha só o que diz esse slide. Precisamos reconhecer que Deus amou o mundo e também precisamos fazê-lo. Entretanto, esse reconhecimento não diminui o profundo sentimento daquilo que Nelbin chama de tensão insuportável. Essa tensão existe entre o Evangelho e a narrativa cultural, entre os valores do Evangelho e os valores da cultura distorcida e idólatra. Eliot, ele diz o seguinte, olha só: é o problema que resulta do nosso envolvimento em uma rede de instituições das quais não podemos nos desassociar. Instituições cujo funcionamento não parece mais ser neutro, mas não cristão. E quanto ao cristão que não tem consciência do seu dilema, ele faz parte da maioria. Ele está se tornando cada vez mais descristianizado por todo tipo de pressão inconsciente. Ou seja, meu irmão, se você vive no mundo, mas você não consegue ver como os valores do mundo devem ser rejeitados, uma vez que você é esse agente redentivo, uma vez que você vive conforme o propósito criativo de Deus, conforme a redenção e a restauração de Deus, o que acontece é que sua mente já foi amoldada. Se a gente voltar lá para o Salmos 1, é justamente o que o salmista diz, no sentido de sentar na roda dos escarnecedores. Você já faz parte. Lá o salmista faz 3 advertências: de ouvir, de andar e de se sentar. Ele está dizendo justamente de alguém que ouve, dá atenção, ele está dizendo justamente de alguém que segue os passos, e ele está dizendo de alguém que agora tem assento na roda, ele faz parte do grupo. E esse é o caminho do fracasso. Então, mais uma vez, existe uma tensão em estar no mundo e não ser do mundo. E lembre, mundo aqui nós estamos usando no sentido que Paulo usou em Romanos capítulo 12. É o sistema cultural distorcido. Não é que a cultura é má, mas ela foi distorcida pela queda, pelo pecado e se tornou má. Então não é que eu não posso ter arte, é claro que eu posso ter arte. Não é que eu não posso ter venda ou comércio, é claro que eu posso ter venda e comércio. Não é que eu não posso ter saúde, educação, não é que eu não posso ter esporte. Tudo isso foi Deus quem criou, Ele é o autor da cultura. Ele é o autor de tudo que existe. O problema é que tudo isso foi distorcido pelo pecado. E o papel do cristão então agora é rejeitar os valores distorcidos do pecado,
para afirmar os valores do Evangelho na sua prática de vida, na maneira sua de viver. E sim, essa é uma tensão que chega a se dizer ser uma tensão insuportável. Pastor, então, já que isso é tão difícil, como que eu posso resolver isso? Como que eu posso lidar com essa tensão? É o que nós vamos falar agora. Eu quero apresentar para você 3 formas erradas de lidar com essa tensão. Nós vamos aprender primeiro o errado, o que não pode ser feito, para depois a gente aprender o que pode ser feito. Então, olha lá. Maneiras infiéis de solucionar a tensão. A primeira delas, retraimento. Olha só, poderíamos tentar nos retirar totalmente da cultura secular e nos refugiar em um gueto cristão, abandonando o Ocidente e seus ídolos. Mas visto que Deus nos fez criaturas culturais e encarregou o seu povo de ser sal e luz no mundo presente, o retraimento, ou seja, essa retirada, não é uma opção fiel. Então, uma opção fiel não é se retirar do mundo. Não, eu não vou mais em festa de aniversário. Tem gente que tem essa visão. Não, eu não vou participar mais de nenhum evento cultural. Eu jamais vou entrar num museu. Eu jamais vou participar de um momento de esporte. Tem gente que, aliás, a igreja evangélica brasileira, principalmente ali na década de 80 e na década de 90, que demonizou tudo. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas existia a ideia de que a Disney era do capeta, de que se você pôr o negócio da Coca-Cola assim, dá o símbolo do demônio, que se você vê o filme da Cinderela não sei quantas vezes, acontece sei lá o quê. Teve o famoso negócio do disco da Xuxa, que se roda ao contrário. Tudo isso é uma demonização, tudo isso é esse retraimento, ou seja, é você se retirar do mundo, é como, e o que a Bíblia diz é que não, que nós estamos no mundo, não tem como eu me retirar no mundo, isso é uma ilusão, aliás, isso é um agir infiel, porque Deus nos colocou aqui, abriu os nossos olhos, transformou os nossos corações, nos fez nova criatura, justamente para que nós possamos ser agentes dessa redenção, para que nós possamos demonstrar o reino de Deus, aqui, agora, ainda que ele não tenha se manifestado completamente. Percebe que isso é muito comum, essa solução de simplesmente se retirar, é muito comum, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Essa não é uma maneira fiel de resolver essa tensão de afirmação e de rejeição. Outra maneira infiel de resolver esse problema é a conformação. Olha só, poderíamos conformar a cultura contemporânea, lembrando-nos de que Deus ama o seu mundo e fechar totalmente os olhos para a verdade igual e oposta de que Deus não ama o pecado que tem deformado e arruinado a cultura humana desde os seus alicerces. Nenhum cristão pode considerar que a conformação seja uma opção fiel. Esse é o famoso, não posso com ele, junte-se a ele. Então, o que é a conformação? Que é um movimento já mais recente da igreja. A igreja tem feito o quê? Bom, vamos nos adequar ao mundo, e é o que muitos têm chamado de mundanismo ou secularismo, que é justamente amoldar a mente da cultura distorcida à nossa realidade, como se isso fosse viver um cristão ou um cristianismo saudável. Não é também, lembra? Se eu afirmo a realidade do Evangelho, e isso é uma verdade, eu também rejeito os valores distorcidos da realidade do pecado. Então, a conformação não, deixa. Vou dar um exemplo para você muito claro disso. A relação sexual antes do casamento. Se você voltar na década de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, ali 50, 60 teve a revolução da sexualidade do mundo, mas se você vai olhando para essas décadas, você vai ver que esse era um valor muito presente na cultura e que cristãos defendiam isso com muita veemência. Mas hoje, você vê alguém falando sobre isso? Não, por quê? Há uma conformação. Pastor, nós estamos no século 21, para com isso. Pastor, olha, não tem como segurar essa meninada mais não. Pastor, isso é um discurso retrógrado, isso é um discurso machista, isso é um discurso sei lá o quê.
Não, meu irmão, o valor cristão, só a título de exemplo, para você entender, o selo de um relacionamento, a maneira que eu selo o meu relacionamento com todo o comprometimento de aliança, a maneira que Deus criou isso foi a relação sexual. Se você for lá para Adão e Eva, você vai ver como que eles se casaram. Quem foi o ministro religioso do casamento deles? Qual foi o registro civil que foi feito do casamento deles? Não, mas Adão e Eva não casaram. É claro que casaram. Todos os princípios, todas as bases do casamento criado por Deus estão ali presentes. E o selo dessa aliança é justamente a relação sexual. É o que simboliza o pacto da aliança. Pastor do céu, então eu estou casando com um bocado de gente e eu não estou nem sabendo. É isso mesmo. E não se preocupe não, essa conta vai chegar. Como todo pecado, isso vai ser confrontado por Deus. Mas percebe, por causa da cultura, por causa da maneira do mundo passar a informação, e porque nós fomos nos conformando, nós fomos aceitando esse discurso, essa briga não vale a pena, essa temática não dá ibope, isso afasta os jovens, então vamos deixar isso para lá, pode vir, deixa para lá, e vamos lidar com outras coisas. E a gente vai nomeando quais são os temas importantes. Por exemplo, nessa última década, parece que ser cristão é sinônimo de ser contra a homossexualidade e ser contra o aborto. Parece que é isso que significa ser cristão. Mas acredite, e se você lembrar desse vídeo, daqui 20 anos, eu digo que esses temas já não serão mais relevantes dentro da igreja cristã. Porque surgirão outras questões e esses temas já vão ser, quer saber, não dá para lutar mais contra isso, então vamos deixar. E, meu irmão, nós já estamos aqui no nosso 10º encontro, nós já vimos que viver o cristianismo, olhar a realidade a partir do cristianismo, é muito mais do que você brigar por alguns temas. Não é isso. É você sim rejeitar todos os valores que não são, que são distorcidos pela cultura idólatra, que foram atingidos pela queda. Então, a conformação também não é uma maneira fiel de solucionar essa tensão entre afirmação e rejeição. A terceira maneira infiel, o dualismo, que é muito comum também. Olha só, adotar uma espécie de dualismo é perigosamente sedutor e também bastante difundida. O tipo de dualismo que aqui temos em mente faz distorção clara entre área controversa e território neutro, no choque entre cosmovisões conflitantes. Assim nos envolvemos ativamente com a cultura em certas áreas, mas em outras simplesmente nos encaixamos. Essa espécie de dualismo não enxerga o fato de que o Evangelho é todo abrangente. O que é isso? Olha, é o seguinte, existem áreas em que o Evangelho tem algo a dizer, mas existem outras áreas que o Evangelho não tem nada a dizer, não tem influência nenhuma, então a gente não entra nesse negócio aqui. Por exemplo, uma coisa que tem se debatido muito hoje é a questão da política. O que o Evangelho tem a falar acerca da política, de sistemas políticos, de como exercer política, da figura do político? Alguns vão dizer assim, não, nada, igreja não se envolve com isso, igreja não tem nada a ver com isso. E, meu irmão, eu posso até compartilhar da visão de que a igreja, a instituição, ela não deve se envolver na militância política. Mas a igreja, ela tem o papel de alimentar os seus membros a ter uma visão política do Evangelho. Do Evangelho. Quais são os valores que nós aceitamos, quais são os valores que nós rejeitamos? Por exemplo, quando a gente percebe a cosmovisão cristã, quando a gente se apropria dessa cosmovisão, enxerga isso e realmente se dispõe a viver disso, politicamente falando, um cristão não pode ser, é impossível que ele seja ou capitalista ou marxista. É impossível. Por quê? Porque todas essas duas ideologias, elas apresentam um papel redentivo diferente de Cristo Jesus.
Um apresenta que a salvação da humanidade é a igualdade, e o outro apresenta que a salvação da humanidade é a liberdade. E as duas vão lutar pelos seus sistemas redentivos. E quando a gente olha para o Evangelho, a salvação da humanidade é Cristo, é a redenção em Cristo. Eu não estou dizendo que tem coisa no capitalismo que há convergência, tem, mas há coisas que nós precisamos rejeitar. A mesma coisa no socialismo, há coisas que pode haver convergência, mas certamente há coisas que nós precisamos rejeitar. De forma que um cristão, ele já é por definição política cristão. Qual é a visão do cristianismo sobre a política? O cristianismo é o Evangelho. Nós não precisamos de muleta, o Evangelho é completo. E aqui eu estou dando um exemplo do dualismo que a gente faz. Há assuntos que nós achamos que o Evangelho tem contribuição e há assuntos que nós dizemos não tem contribuição, esse é um assunto neutro. Olha só a continuidade da ideia do dualismo aí. A rebelião humana contra os propósitos de Deus para a criação tem seguramente moldado a economia, a política e a educação da mesma forma como tem moldado os padrões éticos contemporâneos. Se quisermos de fato encarnar uma cosmovisão bíblica, não podemos, ao adotar uma atitude dualista da mente dividida, entregar grandes áreas do território reivindicado pelo nosso Rei Jesus. Não existe isso. O Evangelho tem contribuições preciosas, aliás, é Deus quem criou a educação, é Deus quem criou a política. Nós já abordamos aqui, por exemplo, o mandato cultural, que tem a ver com governança, que tem a ver com o cuidado. Isso é política. Então é a partir do Evangelho que eu preciso enxergar todas as áreas da vida. Eu não posso fazer um dualismo que normalmente a gente faz, de que isso é sagrado, eu preciso lutar com todas as minhas forças, e isso não, isso é neutro. Então educação a gente não mexe, a política a gente não mexe, a arte a gente não mexe. Meu irmão, o pecado distorceu tudo, e o Evangelho restaura tudo. Lembra quando a gente abordou sobre abrangência? Então, o que é uma abordagem fiel? Nós vimos aqui 3 abordagens infiéis: o retraimento, que é o retirar; a conformação, que é o amoldar a mente da cultura caída; e o dualismo, que é isso, justamente ter áreas que são neutras e o Evangelho não influencia, e ter áreas que o Evangelho precisaria influenciar. Todas essas abordagens são formas infiéis de abordar a tensão entre afirmação e rejeição, que é essa tensão que a gente está tratando aqui. O que seria uma abordagem fiel, então? Acompanhe comigo aí. Uma encarnação fiel do Evangelho em nossos próprios contextos culturais exige que discernamos entre as estruturas e os propósitos da criação em todas as coisas e o desencaminhamento e a rebelião religiosos que corrompem a boa criação de Deus. Então, o que significa isso? Eu preciso saber o seguinte: bom, educação é algo criado por Deus. Existe um propósito criativo de Deus nesse negócio aí. Mas dentro do sistema educacional, dentro do propósito da educação, isso foi distorcido pelo pecado. O que eu preciso fazer? Identificar quais são as distorções e resgatar qual é o propósito criativo. E eu preciso fazer isso com todas as áreas. O Evangelho, olha mais uma vez o slide, o Evangelho diz ao mesmo tempo sim e não a cada forma cultural. Sim ao propósito ou estrutura da criação e não ao poder religiosos idólatras que distorceu esse propósito. Deixa eu dar um exemplo bíblico para você, para isso ficar mais claro na sua mente, tá bom? Olha só, olha esse slide aí. O apóstolo Paulo foi um missionário transcultural. Ele abordou a cultura idólatra da sua época, fazendo distinção entre propósito na criação e idolatria cultural. Em vez de simplesmente rejeitar ou confirmar a instituição cultural da casa romana, Paulo discerne os relacionamentos da criação dentro dela, marido e mulher, pais e filhos. Em seguida, ele trabalha para transformá-los, para remodelá-los pelo poder do Evangelho. Podemos ler em Efésios 5 nessa perspectiva. A exortação de Paulo ao marido
amar sacrificialmente a esposa, criar os filhos com amor e tratar os escravos com respeito, foi totalmente radical para aquela época, aquele lugar e aquele povo. Quando Paulo fala às mulheres e aos escravos, eles lhe restaura a dignidade, exortando-os a optar por se submeter. E a motivação de todos os membros da casa deve passar a ser uma nova motivação. Tudo isso deve ser feito por causa do Senhor. Então olha só o que Paulo faz lá em Efésios capítulo 5. Ele olha para o sistema cultural da forma que existia a casa, a família, a estrutura da casa romana, que era extremamente patriarcal, que a mulher valia menos do que uma criança, que o escravo valia menos do que nada. Ele olha para essa estrutura distorcida, mas ele vê ali o propósito criativo. Quem foi que criou a família? Quem foi que criou o casamento? E quem foi que criou a estrutura social? Foi Deus. Então o que ele faz? Ele combate as distorções que a queda trouxe. Então ele diz para o marido: olha, você deve amar sacrificialmente a sua esposa. Meu irmão, isso é um choque, porque para aquela cultura, homem não ama, homem manda, é ele que é o dono da casa. A mulher, ela tem que ser amada, ou seja, você tem que estar disposto a morrer por ela. Isso é um choque. Para aquela cultura, isso é um choque. Por quê? Porque a cultura distorceu o valor criativo do casamento. Você, pai, tem que amar o seu filho. Você é responsável pela criação e pelo cuidado do seu filho. Isso é um choque cultural. Porque para aquela cultura, o marido não tinha essa responsabilidade, quem tinha essa responsabilidade é a mulher, e o marido não participa da criação do filho. Mas, Paulo é como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, quem criou o casamento, quem criou a estrutura esposo e marido, quem criou a estrutura esposo e marido, né? Quem criou a estrutura pai e filho foi Deus. Mas vocês distorceram isso, vocês não estão vivendo isso legal. Então agora ele pega, diz que há um erro aqui, ele rejeita o sistema distorcido da queda, e ele agora redireciona para o Evangelho. Olha, há um modelo do Evangelho para isso. Qual é o modelo do Evangelho para isso? O marido se sacrifica, o marido é o responsável, a esposa se submete, o patrão trata o empregado com respeito, porque naquela época não era necessário fazer isso, porque era um sistema de escravidão, mas o Evangelho remodela isso, fala: não é isso, e você tem que tratar essa pessoa com dignidade. Olha o impacto social desse discurso para aquela época. Nós estamos falando de 2000 anos atrás, meu irmão. Ele rejeita o que a queda distorceu e ele aponta para os valores fiéis do Evangelho, o propósito criativo daquela estrutura. É isso que nós precisamos fazer em relação a tudo. Esse é um exemplo bíblico para que você veja isso. Agora, o que é interessante desse exemplo bíblico, Paulo traz uma base fundamental para que eu e você possamos fazer isso. Qual é a base fundamental? Tudo isso deve ser feito por causa do Senhor, é em submissão a Deus. Então eu quero destacar aqui agora usando o livro do Gorin, quatro formas da gente dar um testemunho fiel de uma cosmovisão cristã. Primeira forma, olha aí, testemunho comunitário. Leslie Nelby, ele diz o seguinte: o principal testemunho acerca da soberania de Cristo precisa ser dado e só pode ser dado no trabalho secular comum dos homens e mulheres leigos nos negócios, na política e em atividades profissionais como agricultores, operários de fábricas e assim por diante. Então, aonde que eu dou testemunho? Aonde eu estou. É isso. Ele só pode ser dado lá. Se a gente dá testemunho dentro da igreja, dentro do ambiente de igreja, isso não é testemunho, porque aqui está todo mundo na mesma. Para quem nós estamos testemunhando? Afinal de contas, todo mundo aqui já acredita em Deus, todo mundo aqui já compartilha da fé. Quem eu estou impactando com o Evangelho, se o meu testemunho só é dentro da igreja? Ninguém. O testemunho do Evangelho é justamente no meu ambiente de trabalho, é no meu ambiente de socialização, é no meu contexto social. Olha só, então esse testemunho comunitário, ele começa a partir disso, a partir de eu entender que o meu testemunho é para a comunidade.
Olha o slide. Outra maneira seria mediante a criação de organizações específicas de crentes para dar um testemunho fiel, por exemplo, na política, nos sindicatos, nos meios de comunicação e na educação. Deixa eu dar um exemplo para você disso. Quando a Igreja Presbiteriana do Brasil, a igreja que eu faço parte, sou pastor dessa denominação, veio para o Brasil, havia uma estratégia de missão. Qual era a estratégia de missão? Do lado de cada igreja, uma escola. A ideia era montar uma instituição a partir dos crentes para trazer a influência do Evangelho a partir da educação. Então essa é outra maneira da gente dar testemunho comunitário. E como você já deve ter visto, tem várias casas de recuperação de drogado, hospitais e tantos outros instituições de crentes ou de cristãos ou de pessoas moldadas pelo Evangelho que contribuem não só dando um testemunho, aliás, não só ajudando o outro ou tratando com fidelidade o outro, mas dando um testemunho, sobretudo, do reino de Deus. Agora, qual é o problema, meu irmão? A nossa cosmovisão, ela às vezes foi tão amoldada que as instituições cristãs não fazem mais tanta diferença. A maneira de um hospital cristão, evangélico, protestante tratar um paciente é a mesma de um hospital não cristão, não evangélico e etc. O que significa isso? Significa que aquele hospital perdeu o seu propósito. Perdeu o seu propósito. Ele já não é mais conduzido pela cosmovisão cristã, mas a sua cosmovisão foi amoldada pelos valores do mundo, porque deveria ser diferente, concorda comigo? Então, uma maneira é essa, criar instituições, etc. e tal. Outra forma ainda de fazer esse testemunho comunitário é equipar seus membros para uma participação ativa e consciente na vida pública da sociedade, de modo que a fé cristã modele essa participação. Imagine, meu irmão, imagine políticos com uma cosmovisão cristã e defendendo isso, não só com palavras, mas sobretudo em atitudes, em projetos de lei e coisas nesse sentido, tanto no poder legislativo, quanto no poder executivo, até mesmo no poder judiciário. Imagine a igreja capacitando os seus membros a partir do momento que eles desenvolvem uma cosmovisão cristã e eles dando um testemunho da sua vida pública, como representantes do reino e representantes do Evangelho. Essa é uma forma de darmos testemunho comunitário, aplicando uma cosmovisão verdadeiramente cristã. Outro testemunho que nós precisamos dar é o testemunho compassivo, de compaixão. Olha só esse slide. Não há dúvida alguma de que Jesus privilegiou os pobres e marginalizados em sua missão, indo com compaixão ao encontro deles. Portanto, para aqueles que seguem a Jesus na missão dele, a preocupação com os pobres e oprimidos será essencial à própria missão deles. A compaixão andará de mãos dadas com a justiça e a busca de transformação estrutural irá lado a lado com a compaixão pelos marginalizados. Quando você olha para a história de Jesus, para os evangelhos, para a narrativa da caminhada de Jesus sobre a terra, é claro, é nítido que ele dá mais atenção aos menos favorecidos, Ele dá mais atenção aos menos favorecidos. Isso deveria mostrar para nós alguma coisa. Ou seja, como cristão, como alguém que compartilha uma cosmovisão cristã, se o testemunho comunitário é uma maneira fiel de mostrar a cosmovisão cristã, o testemunho de compaixão, compassivo, também é uma maneira fiel. É eu olhar para o outro com dignidade, é eu me preocupar com a vida do outro, é eu cuidar da vida do outro. Eu não estou dizendo aqui, meu irmão, que você tem que passar fome para o outro comer. Eu estou dizendo aqui que você tem que fazer a partir da cosmovisão cristã, motivado pelo amor, motivado pelo Evangelho, entendendo que você faz parte de um processo de redenção, entendendo que você está aguardando uma restauração final que está lá no horizonte. Então você é compassivo, você tem compaixão. E hoje, meu irmão, uma das coisas que mais tem acontecido, esses dias eu vi uma entrevista de um cineasta falando sobre filmes de terror, e ele dizendo que os filmes de terror estão tendo que ser muito mais dark, por assim dizer, porque as pessoas estão ficando insensíveis. Então aquele sustinho,
já não assusta mais. A sensibilidade das pessoas diminuiu, a sensibilidade com a dor diminuiu. E eu estou só claro, esse é só um exemplo, mas eu quero dizer para você o seguinte: observe como nós também estamos insensíveis com o outro. Às vezes alguém diz: olha, o fulano está sofrendo. A gente, poxa vida, né? Precisamos orar por ele. Não, meu irmão, você precisa agir por ele. Você é o agente de Deus, lembra disso. É assim que nós também agimos de maneira fiel. Terceira forma, o testemunho tolerante e sofredor. Isso aqui é importantíssimo, olha só. Os crentes também não devem usar seu poder para tentar introduzir ou construir o reino de Deus de forma coercitiva. O reino de Deus virá plenamente só quando Cristo voltar. Até então, a atividade social cristã é primordialmente testemunhar daquilo que será. Pastor, então está certo, agora eu entendi, eu tenho um sonho aqui, eu vou ser uma figura pública, eu vou ser uma pessoa de vida pública, abrangente, e eu vou enfiar goela abaixo todos os valores cristãos, porque nós precisamos fazer com que esse mundo seja cristão. Dá uma seguradinha aí, como dizia um amigo meu. Calma, não é você quem vai redimir o mundo. Não é a igreja quem vai redimir o mundo, nós já falamos sobre isso aqui, é Jesus, Ele é o Redentor. O que eu faço é dar testemunho dessa redenção, eu sou tolerante com o outro. Por isso que esse discurso, agora cada vez mais comum, de protestantes, um discurso abusivo, um discurso agressivo, como se isso fosse bonito. Meu irmão, à época de Jesus, a distorção cultural, a perversidade, a sexualidade distorcida era ainda pior do que nos dias de hoje. Jesus rejeita isso, mas Jesus não foi para o enfrentamento, ele não foi de maneira agressiva. A Bíblia diz que ele era manso e humilde, e é assim que deveríamos ser. É esse o testemunho que nós deveríamos dar. Não só esse, mas também um testemunho não só de tolerância, mas um testemunho de sofredor. Olha só o que diz esse slide: cumprir nossa missão na sobreposição dos tempos também significa que pode haver sofrimento. Nossa missão não será uma missão que se assemelha a uma marcha firme e vitoriosa rumo ao fim, na qual a cultura é gradualmente transformada. Não, pelo contrário, essa era é uma era de conflito feroz com muitas baixas. Nós vivemos um momento em que nós vamos sofrer, justamente porque nós estamos nadando contra a maré. Nós estamos nadando contra a maré. Olha só esse próximo slide, olha só. Nossa missão é uma missão debaixo da cruz. As boas novas podem suscitar oposição, conflito e rejeição. Anunciamos e encarnamos uma forma que permanece oculta até o dia final. Até que venha aquele dia ressurreto, aquela vida ressurreta, a missão da igreja continuará sendo uma missão de conflito e sofrimento. Não foi por isso que Jesus disse em João 16: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. O nosso testemunho aqui é um testemunho de sofrimento. Nós não somos alguém que vai vencer o mundo. Quem vai vencer o mundo é o nosso Deus. Então sim, às vezes nós vamos ter oposição, às vezes vão vir conflitos, perseguições, e às vezes nós vamos ser rejeitados por causa do valor do Evangelho que habita em nós. Quarto lugar para dar um testemunho fiel. Aliás, o último lugar, perdão. O testemunho fiel então é o quê? O povo de Deus precisa ser alimentado com vida de Cristo mediante os vários meios que Deus providenciou: a palavra, a ceia do Senhor, a oração, o culto e a comunhão. O povo de Deus precisa receber apoio em suas vocações distintas mediante a palavra de estímulo, oração de intercessão e aconselhamento. A missão da igreja não consiste primeiramente em organização, estratégia, poder cultural ou análise de cosmovisionária. Por melhores que essas coisas sejam, consiste em uma vida sadia de oração e meditação, de imersão nas Escrituras e de comunhão na vida da igreja.
Como que eu vou dar um testemunho fiel, meu irmão? Me aproximando de Deus, estando próximo de Deus. E como eu faço isso? Imergindo a minha vida na palavra de Deus. É só assim que eu vou aprender a discernir os propósitos da criação de Deus sobre as várias estruturas da humanidade e aprender também a rejeitar os valores da queda nessa cultura distorcida, idólatra. É através da palavra, da ceia, da oração, do culto, da comunhão, do meu envolvimento com o reino. Não tem como eu dar um testemunho fiel se eu estou distante do povo de Deus. O povo de Deus é um povo em comunidade, não existe povo de Deus individual. Eu sou povo de Deus sozinho, só eu com eu e Deus. Não, você não é povo de Deus sozinho. Só existe povo de Deus num ambiente comunitário, no plural. Nós já estamos chegando ao fim, olha só. Então, qual é a conclusão, algumas conclusões que a gente pode chegar? Nós somos sal e luz. Lembra, nós já até abordamos isso aqui. Helmut Tillich diz o seguinte: o sal e a luz têm uma coisa em comum. Eles se dão e se gastam. E, portanto, são opostos a todo e qualquer tipo de religiosidade egocêntrica. Porque eles se dão, a luz só é luz se ela se dá, e o sal só é sal se ele se gastar. Se entendermos de verdade nosso chamado cultural à luz do Evangelho e cumprirmos com fidelidade, não somente estaremos apontando para o legítimo Senhor da criação e da restauração, mas também amaremos nosso próximo. É a justiça, a paz, a alegria e a justiça do reino de Deus que propicia um pleno desenvolvimento da vida humana. E são essas dádivas para a sua criação que Deus confiou a nós, para o bem do nosso próximo. Qual é a conclusão final, então, que nós podemos chegar aqui? Olha só, ver o mundo a partir do Evangelho de Cristo nos faz experimentar uma esperança eterna, nos faz caminhar com força inabalável, porque experimentamos o reino de Deus, que logo se manifestará para toda a eternidade. Meu irmão, eu espero que nessa caminhada que nós estamos fazendo aqui, que nós fizemos aqui, hoje nós estamos chegando ao fim dessa caminhada, isso tenha contribuído demais para a sua vida, sabe? A nossa intenção aqui é que você que já tem um conhecimento do Evangelho, que você já sabe o que é o Evangelho, que essa caminhada nossa tenha desenvolvido em você, ou facilitado o seu desenvolvimento na maneira de você enxergar o mundo a partir do Evangelho. Muitas vezes nós entendemos que Cristo morreu na cruz, que fomos resgatados, que fomos salvos, que somos nova criatura, mas temos dificuldade de, no nosso dia a dia, realmente viver isso. E a nossa caminhada aqui, nesses 10 encontros que tivemos aqui, é para isso. E se você agora desenvolveu uma cosmovisão cristã, ou se você começou, esse é um processo, nós não estamos dizendo aqui que nós finalizamos todo o processo, isso aqui foi apenas uma introdução, aliás, esse é o objetivo desse curso, uma introdução à cosmovisão cristã. Você agora desenvolveu uma força inabalável, você sabe quem é, você sabe o mundo que você vive, você sabe para onde você está indo, então você descobriu sentido, propósito, significado, você entendeu a lógica do mundo, por que o mundo é tão mau e para onde esse mundo está caminhando. Eu quero compartilhar com você aí o nosso material base. Às vezes você quer aprofundar o seu conhecimento e eu quero compartilhar com você aí os livros que nós usamos no desenvolvimento desse curso, ou pelo menos os 4 principais. Você vai ter aí Amando a Deus Mais do que o Mundo, do Heber Campos Júnior. Aliás, esse foi o principal livro que nós usamos aqui, ou um dos principais, esse do Gorin. Eu quero recomendar a você, se você ficou curioso, quer aprofundar mais, quer conhecer mais, leia esse livro. Eu também quero te indicar aí Universo ao Lado, de James Hire, que é justamente, ele também desenvolve essa ideia da cosmovisão, é muito bacana. Esse livro, A Introdução à Cosmovisão Cristã, de Gorin, de Bartolomeu, é fantástico. Se você viu que nós citamos várias vezes aqui esses autores, tanto o Heber Júnior quanto o Gorin, são os 2 principais livros que nós usamos aqui, e eles ajudam muito. Meu irmão, a gente só arranhou a superfície.
Há muita coisa a ser aprendida ainda, há muito a aprofundar aqui ainda, e esses 2 livros podem te ajudar nisso aí, tá bom? E também a Visão Transformadora de Brian Walsh e Richard Middleton. Nós também usamos esse. Eu quero ainda indicar para você, pastor, eu não gosto de ler, eu gosto assim, de vídeo. Você está dizendo que acabou, como é que vai ser esse negócio? Bom, então eu quero indicar aí para você que quer aprofundar o tema Cosmovisão, pelo menos 3 modos de vídeo de você aprender. O primeiro é um curso sobre Cosmovisão do Invisible College. Então você pode entrar no Instagram Invisible College, você está vendo aí na sua imagem, Rompendo a Bolha, que chama o curso. E aí você pode fazer, inclusive, nós estamos agora em maio de 2020, ele está lá gratuitamente. Ele é pago, mas está gratuitamente. Você também pode ir no YouTube e procurar pelo teólogo, doutor, filósofo Jonas Madureira. Ele está também desenvolvendo um curso de cosmovisão com mais profundidade e talvez possa contribuir também para o seu crescimento. E ainda você tem aí uma série de aulas, são 9 aulas que tem do Weber Campos Júnior, doutor em teologia também, e ele também aborda esse tema da cosmovisão cristã. Então, a gente está aí dando ferramentas para que você possa continuar crescendo, continuar desenvolvendo, tá bom? Eu espero de coração que a gente possa ter contribuído para a sua vida, para a sua caminhada e que você possa ter sido abençoado em todos os encontros que aqui tivemos, tá bom? Eu quero agradecer a você que fez esse curso. Se você acha que pessoas que precisam aprender o que você aprendeu aqui, compartilha isso com outras pessoas. Esse curso vai estar aqui no YouTube gratuitamente, sempre será gratuitamente. Então, a gente quer que isso seja bênção na vida de outros também. Obrigado, eu sou Vinícius Jordão, pastor da Igreja Presbiteriana do Petrópolis, e foi um prazer caminhar com você nesses encontros. Deus te abençoe, um forte abraço e até um próximo encontro em outro momento.